Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, um forte abraço a todos. Bom, vamos falar das contratações do Grêmio Esportivo Brasil, os jogadores que estão chegando aí para reforçar o time para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O Brasil está contratando o atacante Cassiano, de 28 anos, jogador que estava no Cazaquistão nesse primeiro semestre de 2017. Já chegou a ter uma conversa entre a direção do Grêmio Esportivo Brasil e seu empresário, o Alex Pinho, no começo do ano. Mas em função aí dessa proposta do futebol internacional, ele acabou optando por ir jogar no exterior. O contrato dele era até o final do ano. Ele acabou aí rescindindo o seu contrato e nos próximos dias deverá ter aí a oficialização dele como jogador do Grêmio Esportivo Brasil. E outro reforço é o Ednei, lateral direito, 31 anos, jogador que tinha seu vínculo ao Goiás. Ele que teve passagens pelo Veranópolis aqui no futebol gaúcho, além do Internacional. Lateral experiente, 31 anos, ele que está em fase final de recuperação, passou aí boa parte do tempo machucado nesse ano de 2017 e até por isso estava esperando aí um aval de questões médicas, né? Ele já estava na fase final de recuperação, estava em Belo Horizonte, mas deve chegar aí nos próximos dias e já deverá ser apresentado como reforço para a lateral direita. São reforços pontuais do Grêmio Esportivo Brasil. O Cassiano, jogador que surgiu muito bem no esportivo, treinado então pelo Luiz Carlos Vinck, conquistou acesso à elite do futebol gaúcho, acabou indo para o Internacional, mas o Internacional não conseguiu uma sequência, não conseguiu figurar no time titular. Sempre transitou da equipe B para a equipe de transição ali, o time sub-23, e em algumas partidas esporádicas, acabou ficando à disposição no banco de reservas. O que me intriga no Cassiano é saber se ele realmente vai estar comprometido com a causa do Grêmio Esportivo Brasil. E eu explico por quê. Porque um jogador que já está com 28 anos, um jogador que tem contrato com uma grande equipe, provavelmente nessa negociação o Internacional ainda segue pagando algum valor para ele e ele vai receber, claro, uma contrapartida aí do Grêmio Esportivo Brasil, mas resta saber se ele vai ter a motivação, se ele vai querer provar alguma coisa para o próprio Internacional, que ele tem condições de jogar no Internacional, fazendo um bom trabalho na equipe do Brasil. A gente pode lembrar aí das últimas passagens aí do Cassiano, que ele esteve emprestado a outras equipes, Goiás, o Fortaleza, né? Ele esteve o ano passado emprestado à equipe do Fortaleza. Ele fez gols importantes, inclusive o gol do título do Fortaleza o ano passado do Campeonato Cearense é dele, mas a nível nacional ele não teve uma grande sequência. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Fortaleza acabou fraquejando mais uma vez nas oitavas de final, o Cassiano acabou não aparecendo. Enfim, essa é a grande discussão, essa é a grande dúvida em cima do Cassiano. Será que realmente ele vai estar comprometido? Será que realmente ele vai mostrar um bom futebol com a camisa do Brasil? E ele chega para substituir o Bruno Lopes, que está voltando para o Arouca. O time português acabou solicitando a volta dele e foi bem claro, né? Olha, nós queremos contar com você aqui em Portugal, mas se você quiser ficar aí no Grêmio Esportivo Brasil, tudo bem, você pode ficar, mas você vai ter que pagar o valor da multa rescisória de contrato. E a gente sabe, né, que o Brasil não tem condições de pagar uma multa rescisória para um time da Europa, como foi aí o Arouca, que fez um investimento no Bruno Lopes quando tirou ele da equipe do Criciúma. Bom, do Cassiano, essa é a minha grande dúvida, né? Jogador que joga pelo lado, não é 9, não é centroavante, como muita gente imagina, apesar do 1,84 m, tem muita gente que acredita que ele é 9, que ele é centroavante, não está enganado, ele é jogador que joga de lado, tem muita força física, tem muita imposição. Então, a minha única dúvida é em relação a essa situação do Cassiano, do comprometimento dele com o Grêmio Esportivo Brasil. Então, vamos falar da outra contratação, o Ednei, lateral direito, 31 anos, que estava no Goiás. Agora, ultimamente, ele estava apenas treinando em Belo Horizonte, recuperando a forma física, já que ele passou aí por uma cirurgia, jogador que estava se recuperando. Enfim, chega para resolver o problema na lateral direita do Grêmio Esportivo Brasil.
Olha, faz tanto tempo que o Brasil não tem um grande lateral, um lateral que resolveu todos os problemas, que a gente fica aí até entusiasmado, o torcedor deve estar entusiasmado com o Ednei, que chega para ser titular. Chega, se tiver condição física e condições de documentação, chega, já tem que botar para jogar, né? Porque o Ender, por mais que ele seja um cara comprometido, por mais que ele seja um cara batalhador, mas ele não acrescenta muito na questão principal, que é a ofensiva do Brasil. O Brasil tem grandes dificuldades de atacar pelo lado direito, até por isso, quando ataca é com ponta. O Éder Ciola foi contratado, ele que fez aí algumas temporadas interessantes por outros clubes, pelo Sampaio Correia, pelo Bragantino, enfim, entre outros clubes, mas não conseguiu dar a mesma resposta no Grêmio Esportivo Brasil. Tem feito partidas ruins. Inclusive, a gente tem a informação de que nos treinamentos o Éder Ciola tem ido ainda pior. Então fica realmente difícil colocar ele em campo. Então o Brasil encontrou esse problema na lateral direita. E tem muita gente que diz que o último grande lateral direito que o Grêmio Esportivo Brasil teve foi o Júlio, lá em 2003, 2004, 2005, 2006. Na primeira passagem do técnico Rogério Zimmermann e depois naquele bom momento do Brasil de Série C, de Campeonato Brasileiro em 2006. Paulo Porto, naquela época, né? Enfim, tem muita gente que acredita que o último bom lateral direito, né, grande lateral direito que o Grêmio Esportivo Brasil teve foi o Júlio. É um problema que o Brasil não vem conseguindo resolver aí ao longo das temporadas. Esperamos que o Ednei resolva esse problema. Bom, e para a gente fechar, né, esse nosso vídeo falando das contratações, mas ainda voltando ao episódio Eduardo Martini e Wagner, no Pelotense Sports de segunda-feira, o presidente Ricardo Fonseca acabou confirmando aquela informação que a gente tinha trazido na programação da Rádio Pelotense, que o presidente Ricardo Fonseca acabou confirmando, né, que o Wagner e também o Eduardo Martini acabaram ficando de fora da partida, foram punidos pela comissão técnica e também já foram multados pela direção por problemas extracampo. Então, eles acabaram ficando de fora dessa partida. Os jogadores não têm nenhum problema físico e é bom lembrar, acho que o pessoal caiu na anedota que foi contada pelo Rogério Zimmermann na entrevista coletiva, de que os jogadores acabaram sentindo problema, desgaste físico. O Wagner não. O Eduardo Martini até, naquele momento, a gente poderia acreditar que houve o problema físico, porque ele foi o único que jogou todas as partidas, com exceção essa, diante da equipe do Internacional, e ele poderia realmente ter sentido problema na perna. O Eduardo Martini sim, mas o Wagner não. O Wagner, ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Luverdense, ficou de fora da partida contra o Vila Nova, então ele teve aí praticamente uma semana sem jogar quando voltou a jogar contra o Juventude. Então desgaste muscular, desgaste físico, não, o Wagner não, né? O Wagner não teve nenhum desgaste físico. Então o presidente Ricardo Fonseca, no Pelotense Sports, da Rádio Pelotense AM 620, acabou confirmando aquela versão que a gente tinha, aquela informação que a gente tinha de que o Wagner e o Eduardo Martini realmente foram punidos por problemas extracampo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera, é muito importante. Você pode comentar aqui, dizer o que achou do vídeo, dar sugestões dos próximos vídeos, fazer o mesmo lá no Facebook, facebook.com/Rodrigo Oliveira Narrador, assim também como no meu Twitter, twitter.com/Narrador Rodrigo, assim também como no Instagram, instagram.com/Narrador Rodrigo. Essas são as minhas redes sociais, por lá você pode mandar aí sugestões dos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.